Entra dia, sai dia, as mesmas notícias se repetem. Isso tudo é tão ridículo. Esse mundo está podre. Neste vídeo vamos analisar se o Light Yagami de Death Note é um psicopata, um sociopata ou um narcisista. Primeiramente, temos que analisar se ele pode ou não ter um transtorno de personalidade. Apesar de ser óbvio que ele tenha algo, ainda é necessário comprovar, e para isso utilizaremos os critérios de diagnóstico do DSM-4-TR. O diagnóstico de um transtorno de personalidade deve satisfazer os critérios que eu vou passar aqui, juntamente com os critérios específicos do transtorno em consideração. Primeiro, comportamento e experiências que se desviam consideravelmente do que a cultura vigente espera. Esse padrão é manifestado em duas ou mais áreas seguintes. Primeiro é a cognição, a percepção de si mesmo, dos outros ou de eventos, o afeto, o alcance e intensidade, a maleabilidade e a conveniência das respostas emocionais, o funcionamento interpessoal e, por último, o controle de impulsos. O Light tem uma percepção muito elevada, por assim dizer, de si mesmo, e uma percepção muito rebaixada dos outros. Ele não aparenta sentir afeto, o que já garante as duas áreas. Segundo, o comportamento inflexível e invasivo, com alcance em ampla gama de situações pessoais e sociais. Como ele mesmo diz, ele é o deus do novo mundo, no anime todo. Logo, ele tem um comportamento bem inflexível. Terceiro, o comportamento leva clinicamente a um significante desconforto e prejuízo nas áreas de funcionamento social e ocupacional, ou em outra área importante de funcionamento. Realmente é um prejuízo. Porém, dentro desses três transtornos que citei, esse prejuízo é para os outros e não para aquele que detém o transtorno. Quarto, o padrão é estável de longa duração e deve iniciar pelo menos na adolescência ou no início da fase adulta. Ele mantém o objetivo de se tornar o deus do novo mundo sem se importar com o método para alcançar isso por 6 anos, então é de longa duração. 5. O comportamento não pode ser identificado como uma manifestação ou consequência de outra doença mental. Não podemos afirmar que ele não tenha outra doença mental, porém ele não aparenta possuir nenhuma outra. 6. O comportamento não pode ser identificado como uma manifestação ou consequência de causas fisiológicas como abuso de substâncias ou uma condição médica geral, tal como dano cerebral. Ele não abusa de substâncias e não possui, ou pelo menos não fomos informados de possuir, alguma condição médica geral. Com isso, já podemos afirmar que ele possui sim algum transtorno de personalidade. Agora basta descobrir qual é esse transtorno, e eu acredito que esse transtorno esteja no cluster B dos transtornos de personalidade. Cluster ou grupo B, transtornos dramáticos, imprevisíveis ou irregulares. Pessoas que convivem intimamente costumam perceber um quê de anormal no comportamento dos indivíduos que compõem este grupo, frequentemente sendo apelidados como problemáticos. Nele estão presentes os indivíduos que são vistos aos olhos dos outros como manipuladores, rebeldes, com tendência a quebrar regras e rotinas irritantes, maus, inconstantes, impulsivos, dramáticos, sedutores, imprevisíveis, egoístas e muito intolerantes a decepções. Neste grupo, os sintomas inflexíveis e os distúrbios afetam muito mais as pessoas em sua volta do que o próprio indivíduo. Dentro desse cluster temos 4 transtornos. O primeiro é o transtorno de personalidade antissocial. São sociopatas, indivíduos egocêntricos desde a adolescência e que mesmo na idade adulta mantêm comportamentos persistentes de desrespeito às normas, regras ou leis sociais. Causam prejuízos e transtornos significativos às pessoas próximas e em seu ciclo social. Frequentemente surgem ocorrências de transtorno de conduta e histórico de problemas em relação conjugal, devido à sua propensão para adultério e infidelidade. Não desenvolvem empatia e tendem a ser insensíveis, cínicos e a desprezar os sentimentos, direitos e sofrimentos alheios. Impera o egoísmo, enganam, seduzem e manipulam as pessoas a fim de obter vantagens pessoais ou prazeres. São capazes de fingir um comportamento exemplar e se fazer passar por vítima com maestria. Distorcem fatos e acontecimentos verídicos a fim de convencer quem lhes dá atenção. O diagnóstico de antissocial não está relacionado a evitar socializações, algo mais provável do transtorno de personalidade esquiva. O segundo é o transtorno de personalidade histriônica. São pessoas muito emotivas, hipersensíveis, exageradas, superficiais, emocionalmente instáveis, dramáticas, muito preocupadas com a aparência física, vaidosos e provocativos e com notável tendência a exigir excessiva atenção para si a todo momento. Caso contrário, sentem-se profundamente incomodados, podendo expressar suas emoções de forma exagerada, como rompantes de choro ou raiva por coisa mínima.
Geralmente vestem-se de maneira chamativa, sobretudo sexualmente provocantes, e costumam estar sempre à caça de elogios a respeito de sua aparência física. Tendem à infidelidade, são muito manipuladores e sedutores, controlando pessoas e circunstâncias para conseguir atenção. Fazem o uso da manipulação emocional e sedutora, frequentemente vestindo-se de maneira chamativa, provocando, encantando e seduzindo outras pessoas. O terceiro é o transtorno de personalidade borderline, distúrbio comparável a uma doença do amor, uma vez que seus sintomas tornam-se muito exacerbados quando se apaixonam. São indivíduos muito inconstantes, exagerados, constantemente insatisfeitos, intolerantes a decepções e frustrações, com um pensamento extremista 880, totalmente bom ou totalmente mal. Não conseguem ver lado bom e ruim numa mesma pessoa ou situação, não conseguindo relacionar-se de maneira saudável com seus familiares e pessoas íntimas, tratando-as frequentemente de maneira estúpida, agressiva ou rebelde. Quando apaixonam-se por uma pessoa, tratam-na como um deus. Entretanto, a menor contrariedade ou sinal de rejeição percebida, acreditam erroneamente estar sendo ignorados e abandonados, tornando-se irritantes, insuportáveis e autodestrutivos, passando drasticamente do amor idealizado para o ódio, tratando cruelmente o parceiro como um verdadeiro demônio, sendo assim com notável tendência a terminar relacionamentos de forma raivosa. Essas relações íntimas são frequentemente intensas, mas caóticas e instáveis, terminando sempre em chantagens, manipulações, ameaças suicidas ou autodestrutivas. Essas pessoas têm profundos sentimentos de raiva e vazio crônico, são emocionalmente instáveis, com surtos de carência afetiva, mostrando-se também controladoras e muito ciumentas. Além disso, têm tendência suicida, e a fim de se libertar do sentimento de vazio e rejeição, podem engajar-se em comportamentos compulsivos como automutilação, comer compulsivamente, gastos em excesso, etc. Estão irritadiças quando estão com pessoas muito íntimas e se sentem merecedoras de cuidados e atenção especial a todo momento. Muitas vezes não conseguem controlar fortes emoções como raiva, sentem-se mal amados, rejeitados e ignorados por motivos banais, o que causa um gatilho para agressividade e manipulações. São pessoas manipuladoras, uma vez que temem ser rejeitadas em seus relacionamentos amorosos, fazendo esforços totalmente desproporcionais para evitar o abandono. E o último é o transtorno de personalidade narcisista. Pessoas arrogantes, orgulhosas e que se acham superiores e mais especiais que os outros. De primeira, esses indivíduos passam uma grande impressão de que são metidos, egoístas ou antipáticos. Demonstram pouca empatia para com os outros, não se importam com sentimentos alheios e podem ser frios emocionalmente. Quase sempre se acham os melhores, os mais lindos, os mais ricos, etc. E exigem ser atendidos pelos melhores médicos, pelos melhores professores e outros melhores profissionais por causa do seu sentimento de superioridade. Diferentemente do histriônico, narcisistas podem se cuidar em excessos, são vaidosos, para mostrar às outras pessoas o quanto são mais bonitos e anseiam por elogios não para receber atenção, mas apenas para mostrar que são supostamente superiores às outras pessoas. E fora desses transtornos, quero também acrescentar a psicopatia, que como essas separações são feitas pela Associação Americana de Psiquiatria, e como eu já expliquei antes, a psiquiatria não costuma diferenciar sociopatia e psicopatia, para dizer simplesmente transtorno de personalidade antissocial. Para acrescentar psicopatia aqui, eu utilizaria algumas informações advindas da psicologia. Agora irei excluir alguns dos transtornos por serem incompatíveis com Light. São eles: o histriônico, já que nas primeiras palavras ele já é contrário à personalidade do Light. São pessoas emotivas e hipersensíveis. E o borderline, já que o transtorno faz com que aquele que o detenha não tenha controle sobre suas emoções, fazendo-as ser muito exageradas, uma verdadeira tempestade de emoções, o que também se contradiz com o que o Light é. Então sobrou a sociopatia, o transtorno antissocial, a psicopatia e o narcisismo. Vamos ver os critérios de diagnóstico de cada um deles para descobrir o que o Light é. Primeiro, a psicopatia. A psicopatia pode ser identificada a partir dessas três características de personalidade. A primeira é desinibição. Envolve uma grande dificuldade de controlar impulsos, ser paciente e antecipar consequências das suas ações. O Light até tem seus momentos de impulsividade e impaciência, como no final do anime, mas não creio que ele tenha uma grande dificuldade em controlar esses impulsos. Digo isso me baseando principalmente no primeiro encontro dele com o L. Quero que saiba que eu sou o L. O quê? Não tem como. Do que ele está falando? Se fosse mesmo o L, nunca admitiria. Eu achei esse cara muito estranho, mas isso é loucura demais. Tá bom. Para. Relaxa. Isso não é nada bom. Não demonstre surpresa. Se ele for mesmo L, eu tenho que agir como filho de Soichiro Yagami. Light Yagami agiria nessa situação. Não haveria motivos para ele ter medo. O segundo é intrepidez. Envolve a capacidade de lidar bem com situações estressantes ou perigosas, ser autoconfiante e ter facilidade em se comunicar com os outros. Isso é inegável que o Light tem. Ele sempre lidou bem com situações estressantes, é extremamente autoconfiante e tem também uma facilidade em se comunicar com os outros.
O terceiro é a insensibilidade. Tem a ver com uma deficiência na empatia, busca constante pelo prazer, mesmo que isso prejudique outras pessoas, falta de envolvimento emocional e relações próximas com os outros, o que muitas vezes leva a pessoa a explorar e agir de forma cruel com as pessoas. Creio que esse também seja verdade, já que o Light manipulou diversas pessoas no decorrer do anime e não demonstrou um mínimo de empatia com elas. Então, dos 3 critérios, o Light se encaixou em 2. Agora vamos ver a sociopatia. Utilizaria os critérios do DSM-5. Primeiro, um padrão perversivo de desrespeito e violação aos direitos dos outros, que ocorre desde a adolescência como indicado por pelo menos 3 dos seguintes critérios. Primeiro, fracasso em conformar-se às normas sociais com relação a comportamentos éticos e legais, indicado pela execução repetida de atos que constituem motivo de reprovação social ou detenção, crimes. Aqui eu não consegui definir muito bem, já que ele não fracassa em conformar-se às normas sociais, ele literalmente mata quem não segue as normas sociais. Porém, os atos dele também são considerados como criminosos. Segundo, impulsividade predominante ou incapacidade em seguir planos traçados para o futuro. Este é falso, o Light consegue seguir seus planos com maestria. Terceiro, irritabilidade e agressividade, indicados por um histórico constante de lutas corporais ou agressões verbais violentas. Também é falso, ele raramente entra em alguma luta corporal ou utiliza agressões verbais. Quarto, desrespeito irresponsável pela segurança própria ou alheia. Se fosse somente irresponsabilidade pela segurança dos outros, eu concordaria. Porém, ele é muito preocupado com sua própria segurança. Quinto, irresponsabilidade consistente, indicada por um repetido fracasso em manter um comportamento laboral consistente ou honrar obrigações financeiras. Ele é bem responsável, ao menos para cumprir seus objetivos. Sexto, ausência de remorso indicado por indiferença ou racionalização por ter manipulado, ferido, maltratado ou roubado outra pessoa. Também é verdadeiro, ele manipula diversas pessoas no decorrer do anime. Sétimo, tendência para enganar e a falsidade, indicada por mentir compulsivamente, distorcer fatos ou ludibriar os outros para obter credibilidade, vantagens pessoais ou prazer. Ser o Kira e afirmar que não é em todo anime comprova que ele mente compulsivamente e distorce fatos. Agora voltando para os critérios gerais da sociopatia. Segundo, o indivíduo tem no mínimo 18 anos de idade. Ele tem, pelo menos depois de certo tempo do anime. Terceiro, existem evidências de transtorno de conduta com início antes dos 15 anos de idade. O que é dito no anime é que ele é um aluno e filho exemplar, ou seja, sem transtorno de conduta. A ocorrência do comportamento antissocial não se dá exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou transtorno bipolar. Também é verdadeiro. Apesar de ser um tanto similar ao Light, alguns dos critérios não foram cumpridos, como por exemplo os 3 da primeira parte e as evidências do transtorno de conduta. Agora o narcisismo. De acordo com o DSM-5, indivíduos com transtorno de personalidade narcisista apresentam a maioria ou todos os seguintes sintomas, normalmente sem qualidades nem realizações compatíveis. Primeiro, grandiosidade com expectativas de tratamento superior aos outros. Verdadeiro, ele mesmo se intitula como o Deus do Novo Mundo. Você vai ser a única pessoa má no mundo. Não faço a mínima ideia do que está falando. Eu sou um grande aluno esforçado que é considerado um dos melhores e mais brilhantes do Japão. E eu vou me tornar o Deus desse novo mundo. Segundo, fixação por fantasias de poder, sucesso, inteligência, atratividade, etc. Novamente, ele fantasia ser o Deus, ou seja, ter todo o poder do novo mundo. Terceiro, autopercepção de ser único, superior e associado a pessoas e instituições de alto status. No final do anime, existe uma fala onde ele comprova isso. Alguém tem que fazer isso! Quando eu recebi esse caderno 6 anos atrás, eu sabia que tinha que fazer isso. Não, eu era o único que poderia fazer isso. Eu sabia que matar pessoas era crime. Mas não havia outra maneira, o mundo tinha que ser consertado. Esse foi o propósito que me deram. Só eu poderia fazer isso. Quem mais poderia fazer isso? Quem mais chegaria até esse ponto? Quem continuaria? O único que pode criar um novo mundo sou eu. Quarto, necessidades constantes de admiração pelos outros. Logo no início do anime, após cometer seus primeiros assassinatos, ele começa a pesquisar as pessoas falando bem do Kira. Quinto, senso de direito ao tratamento especial e à obediência de outros. Novamente, ele se auto-intitula como o Deus do Novo Mundo, querendo logicamente a obediência dos outros e um tratamento especial. Sexto, exploração de outros para obter ganho pessoal. Como já citado outras vezes, ele manipula diversas pessoas para atingir seu objetivo. Sétimo, falta de interesse em simpatizar com os sentimentos, desejos ou necessidades dos outros. O relacionamento dele com a Misa comprova isso. Oitavo, intensamente invejosos e possuem a crença de que os outros também têm inveja deles. Eu não me lembro de nenhuma cena no anime que comprove isso, então vou desconsiderar.
Nono, atitude pomposa e arrogante. Novamente, a comprovação disso se dá pelo "eu sou o Deus do novo mundo". Como podemos ver, ele se encaixou em quase todos os critérios, falhando apenas em um deles. Assim, podemos considerar que ele é sim um narcisista, porém o narcisismo não está sozinho. Eu fiquei entre duas derivações do narcisismo. O primeiro foi o narcisista sem princípios, que é como se ele tivesse ao mesmo tempo o narcisismo e a sociopatia. Esses são os traços de personalidade. Consciência deficiente, sem escrúpulos, amoral, desleal, fraudulento, enganoso, arrogante, explorador, vigarista e charlatão, dominador, desdenhoso e vingativo. E também entre o narcisista fanático, que é como se ele tivesse ao mesmo tempo narcisismo e paranoia. Esses são os traços de personalidade. Delírios de grandeza são irracionais e frágeis, pretensioso, desprezo e arrogância para com os outros, o orgulho perdido é restabelecido com reivindicações e fantasias extravagantes. Eu acredito mais que ele seja um narcisista sem princípios, ou um narcisista sociopata. Mas e você? O que você acha? Discorda de mim? Se sim, por favor, sinta-se livre para argumentar nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, peço que, por favor, deixem seu like. Se não são inscritos, se inscrevam. E até a próxima. Tchau. Falou!